Bem com vocês, quero estar compartilhando mais uma porção do Evangelho. Quero ler junto aqui com vocês a palavra de Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Lógico. É nós que comemos o alimento, não é o alimento que nos come. E o corpo, mais do que as vestes? Lógico, é a gente que se veste das vestes, né? Não é as vestes que se veste da gente. Observai as aves do céu, observai. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 metro, uma medida, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, quanto às suas roupas? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Meus irmãos, eu resolvi ler esse texto porque eu estou aqui de frente com a minha casa, né, na vista da Pedra Grande, né, tem uns passarinhos aqui no fio, e na verdade, quando a gente olha para a Escritura, a gente não entende que Jesus deixou isso como um mandamento, né? A gente vê isso meio que de branco e preto. Observai os pássaros, os lírios do campo. E na verdade, nós temos que ter essa relação com a natureza. E é um mandamento de Jesus que a gente observa, né? E eu confesso que eu estava meio relaxado com isso, né? E um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu caminhava e começava a prestar atenção nos passarinhos, né? Então você vê como o bichinho é tão pequenininho, né? Todas as coisas existem nele, né? E Deus cuida deles, né? Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está cuidando de bichinho, de passarinho, por que Ele não vai cuidar de nós, que somos homens de pequena fé e que nós temos um valor muito maior para Deus, né? Dito isso, eu queria falar algumas coisas. A primeira é que a gente tem que tomar cuidado com os polos, né, dessas mensagens de Jesus, né? Ele diz o seguinte, que não é para nós andarmos ansiosos por coisa alguma. Então, dá a entender que isso é um mandamento de procrastinação, né? De nós ficarmos quietos, né? Então, nós não devemos ficar ansiosos, mas também nós não devemos ficar ociosos, né? Porque os passarinhos voam, né? O Pai cuida, mas o Pai dá saúde para eles voarem e buscar os alimentos. Então, não é para a gente também ficar preocupado, mas também não é para a gente ficar desocupado, né? Então a gente não fica preocupado, mas a gente sai e bota a mão na massa. A palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Então a gente tem que confiar, não é para a gente ter medo, porque o medo, a desconfiança é a antítese da fé, né? Quem tem fé sai confiando em Deus, sabe que Deus está cuidando, que Deus está dando saúde. Assim como os passarinhos que voam, nós também saímos de casa na mesma pegada, né? E olhamos também para os lírios,
né, para a vegetação. Jesus cita lírios porque ele estava vendo lírio. Mas se fosse outras coisas que ele estivesse vendo, ele ia falar das coisas que eles estavam vendo ali. Então olha para a natureza, olha para a vegetação, olha para as coisas que estão ao teu redor e nota como Deus dá fotossíntese, está cuidando de todas essas coisas. E saiba que pelo caminho da tua ansiedade, né, de ficar ali inquieto, preocupado, você não vai conseguir acrescentar nada na sua vida. Então confia, ainda que você esteja passando por um momento difícil, saiba que isso passa. Passarás os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, mas faça projetos, faça sonhos, né? Coloque os teus sonhos diante de Deus, porque, como eu disse, não é para a gente ficar ansioso, mas não é para a gente ficar ocioso. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Lança sobre Ele todas as vossas ansiedades com petições e súplicas e ações de graça. Então substitui a ansiedade do seu coração por petições, pelas súplicas e fechando tudo em agradecimento, porque Deus, Ele cuida de passarinho, também vai cuidar de nós, que somos mais importantes. Ainda que a tua fé seja pequenininha como um grão de mostarda, entendeu? Ele cuida de pássaro, também vai cuidar de você, homenzinho de pequena fé. Deus abençoe a todos.